Quem pode gravar a reunião hoje? Quem testou o ação? Então, eu baixei um programa aqui, eu vou gravar, mas aí acho que seria bom se outra pessoa gravasse também, porque é a primeira vez que estou testando esse programa aqui, né? E vai que acontece a mesma coisa que ontem também, né? Tá. Uhum. Então, gente, só para informar quem não sabe, a gravação de ontem saiu sem áudio. Saiu só a imagem. Uma Verdade. pena. Uma pena, Denil. Uma pena, assim, eu já fiz umas 20 ou 30 gravações, cara. Essa foi a primeira vez que bateu na trave. Então, peço a gentileza que a gente poder gravar aí, só essa reunião especial, que eu quero fazer mais uns testes aqui na minha máquina aqui de gravação, de ter certeza aí que está funcionando. Não seu lado bom, porque eu varei a noite nos títulos aqui, já mudei muita coisa. Então tá. Eu faço um vídeo Então, atualizado. menos mal. Bom, a gente parou ontem na parte da reunião onde a gente falou. Liane, desculpa, perdão. Ainda não certificamos quem é que está gravando a nossa reunião aqui. Ah, ok, ok. Tá? Tem mais alguém aí que está Eu, gravando? eu vou abrir aqui o ação. Vou abrir. Precisamos pelo menos 2 gravando. Ontem eu também coloquei para gravar, mas aí travou o programa que eu tava usando aqui. Daí as duas gravações não deram certo, né? Mas agora eu tô testando com outro programa. Resumindo, se tiver um terceiro que quiser gravar, eu posso usar o play aqui. Mas se tiver mais alguém, Eu vou colocar um gravador aqui, mas não confio muito porque ele pega de todos os dispositivos que eu tenho aqui, tá? Toca a fita. Ele parece um barulho. espera aí, que aqui ele mandou o ação fechou. Abre aqui. Vou gravar. Falando aqui no modo, eu coloquei para gravar aqui também. O meu é muito pesado, né? Você tem que estar conversando, né? Fica de backup. Tá. Ok. Fechou. Tudo certo aí, Vina? Eu tô nessa. Tá bom. Então, gente, conforme nós estávamos falando, a gente parou ontem no estágio onde a gente começava a discutir como é que a gente ia encaixar o que a gente já tem desenvolvido no atendimento dentro do ticket, da modelagem do ticket proposta pela Denise. A gente começou a discutir um pouquinho com relação a isso, mas a gente já tinha se prolongado bastante e optamos por continuar a discussão na presença do Cláudio e na presença do Rodrigo. Tá? Acho que a gente podia começar a reunião falando daquele ponto que o Vinícius até alertou a gente hoje, breve, depois do almoço, para que ele possa comentar alguns itens que ele fez um trabalho nos últimos dias, né? Então, acho que a gente pode começar por aí e daí depois dar sequência no que a gente vai estar fazendo para poder encaixar o desenvolvimento que a gente já tem. Vini, você pode expor essa questão, então, para o Rodrigo novamente, para o Cláudio? Sim, claro. Bom, essa alteração, esse novo commit que eu vou fazer, ele muda um pouquinho a forma que trabalha anteriormente, porque nos commits anteriores, a gente estava incluindo os builds, que são arquivos compactados, construídos de uma forma que organiza tudo de uma vez só, as independentes. Dependência. E aí, o Oliveira apontou que não é uma boa prática no momento a gente ter grandes arquivos inverificáveis dentro dos commits do Ad Manager. A ideia, então, a gente chegou de trazer para o código-fonte do front-end para o Ad Manager. Assim, a gente teria o controle de todas as alterações, todos os arquivos que realmente pode ter pode verificar
também, possivelmente, alguns impactos. Eu vejo, às vezes, o áudio vai, às vezes, ele detecta um bug para verificar se ou não pertence à aplicação, ele precisa, pelo menos, comentar o início de toda a aplicação. Então, eu acredito que pode trazendo para cá, a gente consegue resolver essa parte obscura da aplicação, né? E aí a gente também resolve a questão de prática, comentada pelo Oliveira. Então, eu trouxe o código, da, o, só para a gente ter um pequeno estudo aqui. Vocês estão enxergando as pastas? Como está a apresentação? Slide Manager. Ok. Bom, tem a Topic, tem a TPL e tem agora aqui a gente separa pelo menos a parte de sockets e dos arquivos de fonte do chat, onde tem atendimento, tem a conferência, tem a parte do cliente, tem a parte que eu disponibilizo a parte de index para a gente poder testar. Então, tudo isso ficou organizado numa pasta, porque todos eles dependem um do outro. São arquivos que têm extensão .bio, que é uma aplicação que eu utilizo para visualizar template. E com isso, eu preciso necessariamente do build deles. Eu preciso gerar um build, um arquivo que ele guarda tudo isso. Então, eu trouxe para cá e trouxe também o package.json para poder criar esse build. Só que a gente encontrou um problema aqui, que o servidor ele precisa ter uma forma de criar esse build. Então, a conversa de ontem com o Cláudio, com Oliveira, a gente encontrou uma solução que com dois comandos para serem executados na build na hora que foi enviada para o stage de homologação. A ideia é que esse seja uma coisa temporária até que a gente define tudo os templates já foi programado pelo Ademir, que ele está fazendo recriando as interfaces gráficas, está começando pelo atendimento, e com o tempo a gente vai substituindo todas as builds até o momento que não existirá mais builds que sejam geradas. A gente vai ter apenas os códigos do WebSocket e os eventos dele. E não precisa mais visualizar os recursos, então apenas trabalhar internamente. Então, a ideia é que a gente pudesse, dentro do stage de homologação, quando a gente fizesse um commit, ele gerasse, rodasse aqueles documentos, rodasse esses comandos para que ele possa gerar os arquivos de build. Assim, eu não preciso, assim os commits vão estar livres de arquivos grandes. Vou te mostrar alguns exemplos. Por exemplo, arquivo administrativo, que é uma build que eu guardo todos os recursos que vou utilizar dentro do administrativo. Ele é arquivo grande, quase impossível para Oliveira ficar analisando isso. Então, a ideia é a gente remover todos eles, deixar apenas para o deploy do commit. Quando a gente estiver fazendo o processo, acredito que PR, né? Código review. Revisão do código. Isso.
E essa é a solução que tanto a gente encontrou aqui vendo isso. Por isso que o Cláudio solicitou o Rodrigo citou o Ademir, e para a gente fechar esse ciclo aqui dessa entrega. Então, passa a palavra do Rodrigo, que ele alertou, falou que precisava falar para o Ademir. Claro. Cláudio, quer falar alguma coisa? Quem dá notícia ruim? Então, a gente vai manter o formato anterior, fazendo o build local mesmo, só que aí você continua, aí você pode esses arquivos aí para o Oliveira analisar só os arquivos que você mexe, sabe? O build você continua subindo, separado. Porque aí, caso ele ignore esse arquivo administrativo.js. Porque eu estava conversando aqui, eu estava vendo, é uma coisa temporária e eu acho que a gente não precisa mexer no servidor agora. Já que o Hieron vai mexer tudo nessa parte, vai migrar tudo para ele, né? Aí a gente achou melhor manter de editação. No caso, a gente teria que fazer uma alteração agora. Tem que ter uma alteração na parte de infra para comportar esses dois comandos que você passou, e tem que ter algumas alterações que o Cláudio ele precisa fazer também no sistema. E como é uma coisa que está nos 45 do segundo tempo ali, que o Ademir está passando, conversando, definindo com o Hieron, que é para substituir toda essa parte da interface que a gente vê ali do chat, que a gente tem até então testado ali de criar grupo, conversar, compartilhar arquivo. Ela está ficando bem mais enxuta e não vai ser necessário esses procedimentos de fazer compilação, minificação, aí, que é o build que o Webpack e as outras ferramentas que você estava demonstrando ali, elas fazem. Então a gente continuaria fazendo você continuaria fazendo seus commits, pull requests da maneira que você faz, e o Oliveira simplesmente ignora esses arquivos que são gigantescos aí, até que essa parte que o Hieron está trabalhando aí esteja no jeito, esteja pronto. Então, tudo bem. Oliveira, Liane, quer falar? Beleza, não? Resolvido? É temporário? A parte do código separado, o Oliveira pode fazer o review que ele iria fazer, né? Isso vai estar lá dentro do CPL chat, né? CPL chat. Aí eu acho que isso é normal, sabe? Porque vai ser o novo, né? Esse aqui não tinha. Aí só para ignorar isso aí. Sem problema. O que a gente não podia era deixar isso aí permanente. E daí estava subindo o código aí sem a gente poder avaliar, né? Mas como já está mudando aí, é temporário, não tem problema algum. O objetivo a gente vai alcançar, que depois dessa mudança aí do Ademir aí com o Hieron Vinícius aí, a gente não vai nem precisar aí rodar esses dois comandos aí. Vai ficar tudo aí certinho. Eu tenho uma dúvida. Tá dando um eco aí, não sei se é discutir com o Oliveira ou se é com a máquina da Eliane. Aqui. Eu já explico para vocês o que aconteceu. A minha máquina travou. Ela, quando começa a compartilhar, gravar e fazer um milhão de coisas, ela trava. Então, eu vou ter que parar a gravação. Não estou fazendo, vai prestar. Mas eu estou no celular e entrei só para fazer essa pergunta enquanto minha máquina necessita. Nos últimos dias a gente teve umas atividades ali pro Vinícius que envolviam justamente trabalhar com isso, esses arquivos de 5.000 linhas, né, dar uma ajeitada na casa, vamos dizer assim. Como é que fica esse trabalho, né, esses dias que ele dedicou em cima disso? É trabalho que a gente não vai aproveitar?
Até onde eu entendi, não. A gente reverte para exatamente do que estava funcionando antes. Eu acho que a ideia era o Oliveira analisar o código e o colocando esses códigos dentro do projeto, o Oliveira consegue analisar. A diferença é que quando o Vinícius subiu os arquivos, ele vai subir dois. O cru ali, o que modificou, que é poucas linhas, e o compilado, né? Entendeu? Aí o compilado o Oliveira ignora. Então, eu acho que Exatamente. Mas parte do que a Eliane falou ali está voltado, essa parte maior, né, é do que a gente vai deixar de ter mesmo, né, que é o compilado. Né? Então, tudo que estiver relacionado à reestruturação do compilado é perdido, não tem problema. Não está abandonando o compilado. Está abandonando o prontinho antigo. Então, o que fica, por mais que temporariamente ainda vai ser gerado e tal, mas não precisa de análise, isso nesse temporário ainda só no máximo ali das conversas privadas, né? Mas a princípio a gente falando do novo chat não vai precisar de nada disso de cara, né? Só fica a parte do fluxo ali, né, de dados, né, do WebSocket, e aí isso sim precisa ser feito, adaptado para atender o Hieron, e isso segue o fluxo de review aí pelo Oliveira. Uhum. Tá. Só para eu poder acompanhar um pouco melhor, porque eu me oriento bastante sobre os cards que a gente tem aqui na sprint. A gente tem um aqui chamado de Vinícius, transferir e reestruturar os arquivos de fonte. Esse cara aqui, ele também é impactado com essa mudança? Você fala. Certo. O que eu fiz, eu tinha todos esses arquivos eu tinha dentro do Conversa Taço Dev. Então, eu transferi todos eles para cá. Então, no final, a gente ainda vai utilizar ele. Então, tá correta a atividade e tá fora, né? Agora, a decisão final aqui, a gente está com todas as tarefas de cartão. Tá. E esse remover recursos sem utilidades do chat. Isso vai, à medida que o Euron vai progredindo, ele vai pegando as telas, as telas funcionais, eu vou retirando os recursos que eu tinha implementado. Então, por exemplo, ele vai ter mais atendimento, então eu vou retirar os recursos de template do atendimento. Uhum. E aí eu vou separar os arquivos de dados para poder trabalhar com o que ele já tem. Então, vai ser um processo gradual, que vai mexer com atendimento e dependendo da prioridade do DNI, a gente vai trabalhando aí até uma hora que não vou ter mais, não vou precisar mais de build para trabalhar. Certo. E esse personalizar comandos do Webpack, esse é o trabalho que a gente praticamente vai perder, entre aspas, né? É um trabalho que a gente não vai ter essa coisa. O trabalho ele está feito agora, ele funciona dentro do AdMemory, todo o recurso. Uhum. Ainda a gente vai utilizar só a parte final de entrega do arquivo que foi definido desse jeito. Então, o meu conceito aqui, eles ainda tá valendo tudo, não foi perdido nada, né? Uhum. Uhum. Desculpa eu insistir, mas é que ainda falta algum esclarecimento para mim. Se nada vai ser perdido, então não houve retrabalho, não fez sentido para mim. Desculpa. A ideia principal do Oliveira era de verificar o código que elas são alterados, e o segundo ele queria retirar o build que era grande. A gente falou que a gente não vai ter mais o build. O build vai continuar lá ainda, um ano.
Mas agora ele vai poder verificar todos aqueles alterados do código-fonte ali, para poder entender por que aquela build grande foi alterada também. Entendi. Ok. Ficou mais claro para mim. Uhum. É assim mesmo, né? Pergunta faz pra mim. Porque às vezes eu não consigo acompanhar as coisas, né? Mas deu para entender. Uhum. Ok. Bom, eu acredito que essa parte da reunião está resolvida. Coisa para falar. Beleza, então. Se não tem mais o que alinhar nesse sentido, então a gente volta ao ponto da reunião que a gente estava ontem. Enfim, gente, eu acho que vocês hoje colocaram algumas coisas ali como a gente falou no individual. E é interessante a gente expor aqui, né, para poder dar sequência à reunião. Vini, você pode continuar? Sim, vou voltar àquela pergunta base. Bom, o Ademir, ele reestruturou o projeto e implementou juntamente com o atendimento do módulo de tarefas. O módulo de tarefas, anteriormente a gente acreditava que era independente, mas agora ele precisa passar por tarefas para qualquer interação entre atendente e cliente. A tarefa serve para outros objetivos também. A partir do que a gente observou, teve uma observação de ontem, a gente teve algumas perguntas, especificamente eu, que, bom, primeiramente, o Ademir criou a tabela tarefas, onde quando o cliente ele solicita um atendimento ao atendente, ele vai criar uma tarefa. E nosso conceito aqui que eu desenvolvi, a tabela, o lugar onde eu guardo o atendimento, ele guarda muito mais informações do que o próprio atendimento. Por exemplo, ele guarda a questão do cliente, quando o cliente é visitante, eu preciso procurar uma forma de cadastrar ele. Acredito que eu vi essa pequena seção na tela que o Ademir apresentou. Mas, quando eu coloco tarefas, eu relaciono muito mais coisas. Por exemplo, relaciono as mensagens, eu relaciono as notificações, relaciono também mais tem notificações, tem, tem os recursos de conferência, tem os recursos que são de anexo, o Ademir falou que o Cláudio vai repensar sobre isso, porque a gente precisa encontrar um lugar mais seguro para guardar os arquivos, mais robusto. Tem recurso de reações que a gente pode observar. Bom, a tabela de encontro é a tabela tarefa. O Ademir falou que eu tenho tabela de atendimento e vai trabalhar nisso. E aí eu queria perguntar para o Ademir, quando ele fez a parte de tarefa, ele pensou nisso também, nas conversas, entre os cliente atendente, a parte de transferência, a parte de... Eu tentei separar o máximo de tempo possível. Tem a parte que eu requisito uma transferência, requisito um convite para o atendente. Tudo isso dentro da tabela, da estrutura que o Ademir criou. Já tem essa estrutura ou a gente precisa sentar e organizar parte por parte como que eu fiz e como que deve ser a ideia do Ademir? Então, parte de transferência, responsável, participante, as mensagens, tudo tem porque é compatível com a parte de tarefas. O que não foi feito ainda, e basicamente eu nem preciso modificar muito, é simplesmente ver como que você estruturou aí,
é a parte de reações e notificações. Basicamente é pegar o mesmo modelo de tabela que você está usando e colocar e relacionar com a tarefa. Mas o resto tem. Uma das coisas que eu fiz para não ficar refazendo a troca de mensagens é quando o atendimento, ele não necessariamente ele guarda as mensagens, ele precisa procurar uma outra tabela chamada comunicação. Porque quando eu isolo esse tipo de conversa, essa tabela de comunicação, eu consigo trocar mensagens, de ações, eu consigo trabalhar os recursos sem precisar fazer especificamente o atendimento. Tanto que o chat em privado, em grupo, também utiliza esse mesmo recurso. Então, por exemplo, eu quando vou carregar atendimento, eu também preciso carregar um ID de comunicação. Nele consigo pegar as mensagens, os recursos relacionados àquele que eu quero usar. O grupo, a conversa em privado, conversa em grupo, todos os recursos que tem a troca de mensagens precisa dessa tabela de comunicação. Então, é uma forma que encontrei de não ficar refazendo. Eu só faço recurso para atendimento, para mensagem. Agora tem um outro rendimento lá do cliente. Eu preciso refazer uma coisa nova para poder ter acesso à perspectiva dele. E vice-versa. Então, a gente, para alinhar isso, precisa conversar por esse especialista sobre esses pequenos detalhes. Por isso que a gente queria falar sobre uma forma de visualizar os dados, tabela, como você vê isso. Por exemplo, você tem como você guardou os seus atributos das tarefas, como você relacionou as tarefas com as mensagens, porque assim a gente consegue redirecionar todo o fluxo de dados para lá. Mas antes de eu chegar nessa parte, é uma coisa que eu queria saber o papel da Microsoft aqui, para nossa visão, como que ele trabalharia. Bom, atualmente o Microsoft ele é capaz de ter uma decisões. Por exemplo, se uma pessoa ela inicia o atendimento, o software é capaz de ir lá no atendimento, montar a situação do atendimento e avisar todas as pessoas relacionadas ao atendimento que nós guardamos, né, que seria a primeira fase do atendimento. Agora o software ele toma uma decisão das coisas. E fica dentro, essa decisão fica dentro do processo de software dele. Ele pega o dado, salva, guarda em cache e dispara para todo mundo. Agora, com essas alterações, eu queria saber o seguinte: se as tomadas de decisões está dentro do Ad Manager, por exemplo, um cliente, quando ele cria um atendimento, ele faz uma requisição em API para criar um atendimento e aí o atendente ele vai ter acesso a primeira se a Microsoft ele atualiza a página e através da API ele consegue acessar essa informação. Nesse cenário eu estou falando sobre o Ad Manager, ele que toma decisões de ele vai, usa a tabela, o rendimento, ele cria e retorna. Essa é uma das dúvidas que eu tinha. Então, Como eu imagino, como tudo vai estar no próprio WIDE ali, né, toda a parte ali da área pública, a parte do acesso para o cliente e tal, o cliente, ele está, quando ele
iniciar o atendimento ali, ou fazer uma requisição, né, de abertura de chat ali, até ali ele está usando a API. Ele está esse é um formulário de registro da solicitação. Essa API, uma vez que ela registrar no banco, ela já vai ter o número do protocolo, o ID interno daquele atendimento. Aí, nesse momento, ela avisa o WebSocket que tem ali uma requisição. A partir dali, você já tem um identificador e começa a trocar informações com o atendente, avisando a interface do Heron que entrou uma nova requisição, para o Heron não ter que estar consultando a existência daquela requisição. Então, assim, aí a partir daí segue o fluxo do que você já está trabalhando. A única diferença é que, em vez de as tabelas que você usa localmente, a gente só tem que fazer o depara com as tabelas que já são na estrutura do banco do IT. Nisso daí, se você pudesse mostrar as tabelas que você está usando, ficaria mais fácil de eu ver tudo que você tem e por que você registra cada coisa e eu mostrar como que ficaria no sistema. Ficaria no novo formato. Porque esse processo que vai mudar, né, onde você vai gravar, né, que passa a ser no sistema, e a origem da solicitação. Que a origem da solicitação, ela começa a API, o usuário ali fazendo a requisição via API. Essa API, quando gravar, aí ela te avisa, né? Ela busca o WebSocket ali falando que teve a entrada de uma solicitação de abertura. Aí você volta para o Heron, tá? Aí você vai notificar ali o Heron que tem alguém aguardando atendimento. Certo. A forma que você está falando é a segunda solução que eu propus, que é a ideia de que as decisões ficam dentro do Ad Manager e aí a pessoa, através da API, ele troca as informações de atendimento, na verdade vamos falar agora tarefa, ele troca as informações da tarefa e aí dentro da API a gente vai ter um evento chamado Publish e Subscribe. Provavelmente a gente, nessa API, nessa situação de criar a tarefa, ele vai dar um publish, que é se ele vai enviar para o servidor de software falando que existe uma alteração. Dessa forma, essa forma que você me descreveu é o estilo de WebSocket Publish e Subscribe. E, atualmente, o chat que a gente tem, ele trabalha um pouquinho diferente de Publish e Subscribe, porque ele em si, ele tem as duas tomar decisões. Agora, a forma que você está falando, ele só faz a entrega das coisas. Entrega de todas as coisas para cada fluxo, para cada usuário que pediu para escutar os novos eventos. Porque assim, quando a gente falou do WebSocket, do chat, ser um servidor separado, ele não é para ser separado ao ponto de ter autonomia para a pessoa ter o chat ali, sabe, sempre disponível. Não, isso é inviável para o nosso modelo. A pessoa não consegue ter chat sem ter o ID Manager. Só que a ideia do servidor separado, ela possibilita a gente não ter gargalo, né, caso haja um alto consumo de recursos, não ter gargalo no ID Manager, embora o chat ele sinta ali o impacto, mas e até se o servidor do chat chegar a cair, né, em algum momento, o admin continua, e ainda continua até com seu histórico ali, das conversas, continua com tudo ali. Simplesmente, então, assim, o ID Manager consegue trabalhar sem o chat, mas o chat não consegue trabalhar sem o ID Manager. Então, não tem problema o banco sendo na estrutura do ID, nem futuramente, né? Porque no ID, muitas coisas, muitos serviços, a gente vai acabar tendo bancos exclusivos, mas são diferentes. Mas, assim, o lance é que
o Wide ele pode funcionar sem o chat, caso o servidor caia. Mas o chat não tem como funcionar sem o Wide. Porque tem tudo, tá tudo vinculado. Porque se o Wide cair, a pessoa não tem área pública, a pessoa não tem cadastro, não tem administrador, não tem atendente, não tem como consultar contrato, dívidas, sabe? Não tem sentido ter chat sem sistema. Então, isso já respondendo uma pergunta que você fez ontem, acho, como é que seria essa questão? Tá tirando essa autonomia do chat. Na verdade, essa autonomia é ilusória, né? O chat não tem como funcionar sozinho. Então, só deixando claro essa parte. Né? Eu não lembro se você tem feito alguma outra pergunta. Eu tinha feito a pergunta, só que estou vendo se vale a pena fazer ela agora. E tem uma nova informação agora. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, vou tentando aqui para falar na verdade. A pergunta que eu tinha feito ontem, era baseado na primeira solução, onde o Ubisoft teve uma decisão, e aí ele precisaria de um acesso externo do Ad Manager. Porque, como eu falei, tinha explicado, Ad Manager funciona no modelo de SaaS, né, que é o Software Service, né? E aí isso faria com que cada Ad Manager tivesse um IP único, um banco de dados único para acessar. E quando o Ubisoft tem uma tomada de decisão, ele por aí uma forma de tentar falar conjuntamente com o ID daquele Ad Manager, né? E creio que com isso a gente tem uma outra tomada de decisão. Bom, como eu mencionei antes, o chat ele funciona de uma forma um pouco diferente, porque acredito que nem tudo vai ser descartado, né? Baseado no que você falou. A gente já tem todos os eventos, todas as formas de trabalho, de entrega, tem todas as formas de comunicação entre atendente e cliente. A gente chama de em inglês chama-se channel, né? Que é o broadcast, uma forma de entrega, apenas de entrega, ele não tem mais uma autonomia, como a Denise mencionou. E isso seria um trabalho de reestrutura para agora ele não deixar mais, não precisa mais de banco de dados, nem do queixo, porque agora o queixo que vai perceber a pertencer ao próprio Ad Manager, ele vai ser responsável por acessar a quantidade de recursos e esse limite, né? Então, antes de prosseguir aqui, eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, alguém sugestão ou algo para falar. Só uma observação, antes do pessoal comentar. Nisso que eu estou falando do banco, né, e tudo pro Wide e tal, tem que ter em mente que aqueles dados, né, ou uma estrutura mínima, qualquer coisa que está relacionada ali às próprias notificações, ou qualquer situação que poderia gerar gargalo no Wide, isso pode ficar no servidor independente. Estou falando que deve, não tem problema. Aquilo relacionado à notificação, o cache ali, o Redis, enfim, não tem problema aquilo que é temporário ficar nesse servidor que é separado. Sabe? O importante é ter os dados persistentes, né, fiquem na estrutura do Wide.
quando você receber, aí que tem que entender o fluxo de como você já está trabalhando hoje, sabe? A estrutura de tabelas, qual que é de fato o fluxo. Porque assim, e como vai ficar nesse novo formato, né, do tipo, você recebeu o Hieron, a pessoa abriu ali a interface, né? Deu a interface do que o Hieron está montando, ele consulta localmente, né, todas as mensagens pendentes, os clientes aguardando, enfim, levanta toda a estrutura, aí carregou, aí que ele começa a escutar os novos eventos. Aí me fugiu a link da pessoa sem dormir. Aí os dados, digamos, tá, voltou. Aí, assim, como é que vai funcionar? Tipo assim, os dados novos, né? Os dados novos que você vai estar passando nesses novos eventos ali, que o Heron já está pegando direto contigo e tal, mas ao mesmo tempo, você já diretamente, em paralelo, está gravando no WIDE, a persistência dele. Já está gravando ali no WIDE e tal. Então, o que eu estou falando assim, se você está sempre deixando o WIDE de cara ali, né, abastecido, tudo aquilo que você usa que é temporário, não tem problema ficar na estrutura do servidor separado. Porque se aquilo cair, ele não tem problema. Se a pessoa for atualizar a página, for voltar, já está gravado no WISE. E o procedimento de você começar um chat, ele sempre consulta localmente antes de começar a escutar novos eventos, garante que dados temporários possam ficar separados. Ficou claro, mas... Ficou bem claro assim. Tem uma noção grande. Isso aí é uma coisa comum no documento de AppSoft. Onde fica o quê, como que trabalha essa organização. Tem aqui, só que a Gena vai ficar cabendo em pé quando fala as coisas que você fez. Então, assim, aí até, quando você puder me passar essa estrutura e a gente falar focado nas tabelas, aí eu consigo, tipo assim, compreendendo a sua estrutura atual, fazer minhas sugestões de como poderia ficar. Entender exatamente como você está fazendo hoje a gravação na sua tabela, certo? Sim, eu sei se essa reunião assim, você pode falar nessa reunião, vai dar tempo, porque é bastante coisa. Não, eu acho que eu compreendo. Perdão, mas em reunião de no mínimo 2 horas. Passar toda essa troca de dados. Eu acho que esse daí pode ser só nós dois, porque a princípio o que aconteceria? Eu preciso fazer esse levantamento contigo, colocar minhas sugestões, como ficaria, aí sim a gente já discute de forma mais resumida. Isso se de cara a gente já não entrar num consenso ali, aí de fato a gente discute com o pessoal. Tá? Porque aí eu estou falando de tabelas, sabe? Eu estou falando de uma mudança que é para ser simples, sabe? Onde vai gravar, deixar de gravar remoto ali e gravar local. Isso não é para causar grandes impactos, a não ser que eu começar a falar que ó, essa estrutura que está de um jeito vai mudar, vai ficar em outra estrutura. Né? O máximo que a gente conseguir preservar, falando de estrutura, se muito for renomear campo, renomear tabela, coisa do tipo, isso não é para causar grandes impactos. Agora, se eu ficar quebrando dados que estavam numa tabela, quebrando para mais de uma tabela, ou os tipos de relacionamento, enfim, aí o trabalho começa a aumentar. Mas para ter essa noção, eu preciso entender como está hoje, para ver como que eu encaixaria no modelo atual. Para fazer essa sugestão e a gente discutir o assunto. Aí,
daí a gente pode conversar depois, em particular. Eu acho que eu não empreendeu o pessoal, mas a gente faz um resumo da coisa e atualiza. Participa. E fora isso, o Vinícius tinha deixado em aberto para se alguém quisesse comentar mais alguma coisa. Eu acho que tá todo mundo sem retorno. Eu acredito que não temos mais dúvidas. Então, o negócio é fazer essa reunião entre o Ademir e o Vinícius para eles esmiuçar esse assunto e aí criar os cards lá no Gira para a gente começar a trabalhar. Eu não sei se é pertinente para essa conversa aqui, como o Vinícius vai estar atualizando ali o Hieron sobre os eventos ali, então fazendo sobre os novos eventos. Não sei se convém falar disso ou primeiro definir a estrutura lá. E aí eu estou falando sobre, né, o fluxo da Biswap, sabe? Como que a interface do Hieron vai estar recebendo isso, para não precisar consultar direto no banco. Eu posso fazer aqui apenas uma introdução, que uma conversa que eu escutei com o João falando, mencionando o Cláudio, que ele estava definindo um formato de API. Então, a gente já estava planejando fazer uma API para pegar esses dados. E nisso a gente pode padronizar um formato e falar para ele, baseado nessa reunião, como vai funcionar a entrega de dados. Então, primeiramente a gente vai conversar sobre a API, a gente tem que falar sobre qual o padrão que é mais aceitável dentro do Ad Manager, né? Eu lembro que ele estava escrevendo uma base, estava começando um cloud, e a gente pode sentar junto e ver como que é melhor para disponibilizar dentro desse sistema. Tudo bem até aqui, né? Tudo bem? Me parece então que a gente encerra a reunião e aí vocês dois continuam. Vocês acham? Eu posso continuar. Ver com o Vinícius como é que está a disponibilidade dele. Tudo bem, aqui. A gente pode continuar. Então tá, então, em princípio é isso, gente. Beleza, então, pessoal. Boa tarde e bom trabalho para vocês. Valeu, boa tarde. Eu vou ter um pouco aqui, né?